Então, primeiro, né, boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui presentes na nossa primeira edição do Purpurina Antenada, que é uma roda de diálogo que a gente promoveu, né, a gente da Não é Não. Então, é um projeto, a gente está aqui no primeiro, é um projeto que a gente está com muito carinho de estar iniciando e agradece a presença de vocês aqui. E a Purpurina vai acontecer sempre na última semana do mês. De todos os meses, a gente está com esse planejamento, está aqui se encontrando, através do Google Meet, por ser um ambiente mais acolhedor, a gente ficar mais à vontade para conversar, mas lembrando também que todos os nossos encontros serão gravados e a gente vai colocar lá no nosso canal do YouTube. Eu sou Letícia e antes de seguir eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele parda em tom médio, com cabelos curtos, cacheados e escuros. Meus olhos são castanhos. Eu estou usando um colar delicado de corrente com um raiozinho. Visto uma blusa branca com a estampa de meu corpo, o estandarte da minha luta, que tem mangas brancas também. E essa estampa está disposta em um formato circular. Boa, Alex. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a esse espaço de troca de conteúdo, de afeto. A gente está aqui para falar de temas sérios de forma descomplicada e leve, como a boa essência da Não é Não. O formato dessa proposta vai acontecer sempre por aqui, como a Alex falou, no Google Meet. As gravações vão ficar disponíveis no canal do YouTube, então, caso vocês queiram rever ou compartilhar com outras pessoas, vai estar disponível por lá também. Os microfones vão ficar mutados para não gerar ruído na nossa acústica, mas vocês podem usar o chat para interagir com a gente, vão ser super bem recebidas e bem-vindas por lá. Eu sou Ana Carolina, eu sou uma mulher cisgênera, branca, de olhos castanhos, cabelo... Me sinto sempre um coelhinho da Páscoa, gente, falando isso. Engraçado, né? Para quebrar já o gelo também, gente. Olhos castanhos, cabelo castanho também, claro, com umas mechas louras. Uso branco, um brinco, né, com o símbolo aqui da mulher, representado pelo símbolo de Vênus, na minha orelha esquerda. Unhas pintadas em vermelho e visto a nossa camisa com a estampa calada assim, cansada assim, calada nunca. Inclusive, se vocês quiserem, tiverem interesse, vocês podem também encontrar disponíveis as nossas camisas. Então, é só entrar em contato com a gente pelo direct no nosso canal oficial do Instagram, caso vocês queiram a compra, tá, desse produto que está disponível. Mas, vamos lá, né? Vamos falar o que interessa, Let's, bora lá. Para dar início aqui ao nosso projeto, né, da Não é Não, a Purpurina Antenada, primeiro a gente está muito feliz de receber as duas convidadas, que é Dani Freitas e Júlia Poletini. A gente vai chamar de Ju, tá? Sejam muito bem-vindas. E nada melhor do que vocês mesmas se apresentarem para o pessoal também ficar no clima que a gente já está aqui. A gente está na ansiedade de trocar esse papo com vocês, desde que vocês aceitaram o convite, né? Antes mesmo, quando a gente estava pensando em fazer o convite com vocês. Então, nesse momento, eu vou abrir para vocês se apresentarem, para o pessoal conhecer melhor vocês. Dani, quer ir por ordem alfabética? Então, show. Pensei exatamente isso, Ju, na ordem alfabética. Boa tarde para todo mundo que está aqui, para todo mundo que vai assistir a gente. Eu sou Dani Freitas, eu sou também uma mulher cisgênero, eu tenho cabelo... Tá com o cabelo um pouquinho molhado ainda, que eu tomei banho mais cedo. Ele está um pouquinho abaixo da altura do ombro, castanho claro. Eu tenho olho esverdeado. Eu tô também de camiseta t-shirt vermelha afrontosa, embora eu seja mais debochada do que afrontosa, o meu trabalho me faz preferir comprar as coisas da afrontosa, entendeu? Por isso que eu também tenho o boné, que eu não vou usar, já falei, por conta do vídeo. Eu também estou usando um bottom da minha marca, que é a Papo Reto Sem Assédio, porque hoje, além de ser uma bacharel em Direito, eu sou uma operária do feminismo. Eu tenho na mão esquerda um anel bem grande, redondo. Eu tenho na mão esquerda também uma tatuagem de gatinho. E na mão direita eu tenho uma tatuagem feminista, uma clave de sol, um número 1, porque eu fui a primeira filha a nascer, e uma estrela que é
assinatura da tatuadora que fez isso. Eu tenho muitas outras tatuagens, só falei as da mão porque acho que elas vão aparecer mais. E aí eu acho que cabe explicar. Acho que é isso, Ju. É com você. Oi, gente. Prazer enorme estar aqui. Me chamo Júlia Poletini. Falo diretamente de Recife, Pernambuco, nossa terrinha Let's. Então, agradeço muito o convite das meninas, Carol e Letícia, que são parceiras já de outros projetos, e me sinto extremamente honrada de estar aqui, dividindo também esse espaço com Dani, com toda a sua sabedoria e experiência. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos lisos, estou usando um óculos e uma camisa branca que tem escrito debochada, que é um presente das meninas. Acabei de receber, adorei o mimo. E também estou usando um broche da ONG Eu Quero Contar, é um broche preto, e tem aqui a nossa sigla, que é EQC. Então, é uma honra estar aqui, meninas, e vamos embora bater esse papo. Boa! Então, vou pegar já o gancho da Ju e vamos ao que interessa, né? Ao tema. Para que viemos aqui? O tema desse primeiro encontro do Purpurina Antenada é o Agosto Lilás, né? E como ele debate o assédio contra a mulher. É a pauta do mês, está em todos os lugares. E a não poderia deixar de se posicionar também. E essa pauta ganhou um alcance ainda maior com a Lei Maria da Penha, né? Vulgo LMP, que foi sancionada em 7 de agosto de 2006, e que esse ano completa 19 anos como um dos principais marcos legais do nosso país, quando a gente pensa o direito de todas nós mulheres, seja pelo sexo ou seja por nos entendermos como mulheres do ponto de vista do gênero. Então, esse é o nosso tema hoje. E como a gente quer falar do tema sem deixar de esquecer quem nós somos, sem deixar de reforçar a identidade da Não é Não, a gente resolveu fazer esse recorte muito bem pensado, com muito cuidado, e focar a nossa abordagem no carnaval, que é a nossa essência. Não é isso, Lex? Isso aí, Carol. Então, a gente, para começar esse papo aqui bem massa com vocês, meninos, eu queria perguntar a vocês, e a gente pode seguir na ordem alfabética de novo, tá? Para vocês responderem, se ficarem mais à vontade. Eu queria perguntar para vocês como é que esse tema chega para cada um de vocês, tipo, como é que vocês percebem o marco da Lei Maria da Penha hoje, né? E como todo, esses 19 anos de lei. O primeiro, embora eu seja bacharel em direito, eu nunca militei juridicamente na área da defesa da mulher. Eu sempre militei em outras áreas. Eu me transformei numa feminista quando eu fui embaixadora do Não é Não. E aí foi quando eu acho que eu tive o meu primeiro contato, né, com violência contra a mulher. E é um contato para quem está na rua, que era como eu estava fazendo campanha do Não é Não, distribuindo tatuagem, aí a gente ouve as histórias das pessoas, sabe? A gente já começa a aprender o que é um acolhimento ali. E, assim, óbvio que, enquanto advogada, eu falava, procura a defensoria, procura a delegacia, procura algum espaço onde você possa se sentir segura, tem abrigo para mulher no Rio, tem lugar de proteção para mulher no Rio, sabe? Eu tentava ajudar da forma que eu podia. Hoje, que eu ainda sou uma operária do feminismo e ainda vejo muita violência, a gente encaminha para a Sala Lilás da Alerj, né? Porque eu também estou no Rio com a Carol, com a Ana Carolina. Então, assim, eu vejo a Lei Maria da Penha como uma grande vitória. E a primeira grande vitória significativa que a mulher teve na luta contra para sobreviver no planeta, né? Porque não é nenhuma coisa só de Brasil. O feminicídio é uma pandemia. Não quero falar mais, não, porque eu acho que eu vou pesar. Vai, Ju. Bom, mas achei muito legal, assim, Dani, tudo que você trouxe, porque, por exemplo, eu trabalho já nessa área, né, de prevenção à violência de gênero desde o início da faculdade de Direito, e foi muito engraçado que até então, acho que a gente vive dentro dessa temática e não compreende as nuances. E aí, quando eu comecei a estudar gênero, e principalmente dentro desse olhar da violência, que é o meu foco, dentro, por exemplo, do direito penal, Lei Maria da Penha, Lei Mariana Ferrer,
eu comecei a perceber que eu tinha sido vítima e que pessoas ao meu redor também. Então, eu pensei assim, poxa, a minha família, por exemplo, tem mulheres muito fortes, que são, para mim, sempre foram inspiração, mas, ao mesmo tempo, elas também são mulheres marcadas pela violência. E nem sei se elas sabem disso. Então, foi esse movimento também de militância, um pouco próximo da academia, que fez com que eu, no auge do meu privilégio como uma estudante de direito de uma universidade particular, pudesse entender que eu também tinha sido vítima. E também tinha passado por muita coisa. Então, acho que demora um pouco para cair a ficha, apesar de a gente viver diariamente essas violências. Então, acho também super importante esse nosso espaço aqui de falar, por exemplo, vamos falar sobre Carnaval, né, que é a maior festa popular do Brasil, e foi no Carnaval que eu conhecia Não é Não, ali pela Rua do Bonfim, nas ladeiras de Olinda, pegando adesivo, achando o máximo, me sentindo a pessoa mais poderosa do mundo, a jovem mais poderosa do mundo, porque eu tinha ali um símbolo de proteção, de compartilhar essa necessidade de empoderamento, de poder fazer o que eu quiser, colocar a roupa que eu quiser, o glitter na cara e a fantasia que eu quisesse, sem ser importunada, como já aconteceu muitas vezes. E a impressão que eu tenho, tá, gente, é que as coisas vêm melhorando, e aí depois, né, vou passar a bola aí para vocês, para não me alongar muito, mas posso falar um pouco mais desse olhar jurídico também. Eu percebo que a conscientização, ela é muito importante, né? Uma lei nunca é só uma lei. O simbolismo que essa lei carrega, como a Lei Maria da Penha, que, claro, né, traz o caso Maria da Penha Fernandes, mas, ao mesmo tempo, fala de tantas Marias, Letícias, Júlias, Danis, Carolinas que nós temos, que são sobreviventes, e é muito importante o nosso ordenamento jurídico ele se posicionar a favor das vítimas, dando essas ferramentas de apoio, de acolhimento, de cuidado, que fazem com que a gente tenha mais coragem de denunciar, porque ninguém vai querer chegar e fazer essas denúncias para um sistema falho em sua totalidade, né? Porque a gente tem nossas falhas, mas também temos muita coisa boa para comemorar aí nesses 19 anos de Lei Maria da Penha. Sou muito entusiasta dessa lei e vejo que ela veio realmente revolucionar, mudar muita coisa, ser porta de entrada para outras leis que apareceram depois, como a lei do feminicídio, que a gente não tinha. Então, é sempre uma alegria estar aqui falando sobre essas temáticas que nos atravessam de formas que a gente nem entende. Né? Depois de muito tempo que a gente vai perceber. Mas é isso assim, que eu queria ressaltar por enquanto, para também estar dando aí espaço de vocês, meninas. Não vou tagarelar muito, não. Boa, Ju. E antes da gente seguir, só dando um passinho para trás, para estar todo mundo aqui na mesma página, que a gente tem muito esse cuidado com os conceitos, com as terminologias. Só para a gente clarificar, né, se ficou obscuro para alguém em alguma medida, o conceito de violência de gênero. Ju, como foi você que trouxe à luz? Se você puder explicar para a gente o que é, por favor. Claro, perfeito. A violência de gênero, ela ataca pessoas de um gênero específico. A grande maioria dessas violências são contra o gênero feminino. Eu costumo falar, por exemplo, a gente vê casos de violência doméstica contra homens, mas são casos que são muito poucos. Né? A grande maioria dessas violências são contra mulheres, por conta de todo um arcabouço que a gente tem, um histórico patriarcal, de violências sistemáticas por conta lá da colonização. A gente ainda vive muitos resquícios, né, muitos resultados dessa colonização violenta que estuprou mulheres, que prendeu mulheres, sequestrou corpos femininos. E essa violência de gênero, ela vem, por exemplo, atacar pessoas do gênero feminino de forma muito específica em relação a, por exemplo, certas normas sociais, normas culturais, do que aquela pessoa pode ou não fazer, o que é esperado. É esperado, por exemplo, que a mulher ela seja submissa, que ela use uma determinada vestimenta, que ela não saia sozinha, ela não pode fazer isso ou aquilo, ela não sabe dirigir, ela tem que ficar em casa cuidando dos filhos, e a partir do momento que essas normas elas são transgredidas, ou seja, a gente diz, não é assim, a mulher ela pode sair com essa roupa, ela quer trabalhar, ela quer ter oportunidade no mercado de trabalho, a mulher não deve ser submissa a todo um movimento de violência
para reprimir esses corpos, para que eles continuem esse status quo, para que eles continuem seguindo o que é esperado pela sociedade, né, abaixando a cabeça, aceitando tudo. Então, por exemplo, o que é o feminicídio? O feminicídio, ele acontece simplesmente pelo fato daquela pessoa ali ser uma mulher e incomodar por isso. Então, a gente vê muitos casos de feminicídio, a grande maioria está atrelada ao ciúme, à obsessão, a um sentimento de possessividade, né? Se você não for minha, você não vai ser mais de ninguém, eu não aceito o fim do nosso relacionamento. Isso é uma forma do próprio patriarcado dizer, o seu corpo é meu, se você não se submeter, não quiser ficar comigo, não tem pra que você tá viva, porque é como se aquele corpo ali, ele só existisse para, de alguma forma, estar ali agradando e se submetendo aos caprichos daquele companheiro, enfim. Então, a gente vê muitos casos também de mulheres trans e travestis que são mortas pelo ódio que a sociedade tem desses corpos por acreditar, né? Infelizmente, aí muita gente acredita que são corpos não dignos, são corpos marginalizados, são corpos que não são reconhecidos. Então, por conta disso, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. É uma violência de gênero. Então, a gente tem muita coisa para falar aí nesse aspecto. Infelizmente, muitos exemplos negativos, mas seguimos, né? Por isso que a gente está aqui hoje para conscientizar também. Boa, obrigada, Ju. Agora, Dani, você consegue dividir um pouquinho com a gente a importância que essa festa, né, o carnaval, tem na sua vida? Como que você ocupou esse espaço para falar da violência contra a mulher? Porque você atua em sambas, né, aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe disso, então divide um pouquinho com a gente. Inclusive, me preparando para estar aqui, eu percebi que existe um cruzamento, né, das histórias, que é muito legal de pontuar também, entre a Não é Não e você. A gente foi homenageada juntas no mesmo evento aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, agora em março. Isso, exatamente, maravilhosa. Então, conta um pouquinho mais para a gente, Dani. Então, eu era uma advogada infeliz que trabalhava no escritório de um amigo, recebendo um salário baixo. E aí, com esse amigo e outros amigos de faculdade, a gente fez um bloco, então eu, de passiva no carnaval, eu virei ativa no carnaval. Em 2011, 2012, ali eu deixei de ser só uma foliã e comecei a organizar carnaval. Então, o Não é Não, ele chegou para mim na primeira leva de tatuagem. Eu tenho tatuagem Não é Não da primeira leva, porque eu era uma pessoa muito ativa já no meio do carnaval. E aí veio o segundo ano do Não é Não. E no segundo ano do Não é Não, eu já tinha o contato das meninas da tatuagem por conta do ano anterior. E aí foi o primeiro ano do Não é Não do Nacional, né? E aí eu cheguei, tipo, faltando 10 dias, 5 dias para acabar o financiamento coletivo, querendo comprar tatuagem para vários blocos de carnaval, porque eu também faço parte de uma associação de bloco de carnaval. E aí eu estava já meio que enjoada do direito, não sei o quê. E no ano seguinte, eu ainda estava trabalhando bonitinha como advogada, veio um convite do Não é Não, porque aí, isso acho que foi 2017 para 2018 que eu virei embaixadora, né? A campanha cresceu tanto que o Não é Não se dividiu em estados. E cada capital tinha a sua embaixadora, e eu fui embaixadora no Rio de Janeiro da campanha, em 2017, 2018, 2018, 2019. E aí, em 2017 para 2018, aí eu vou entrar agora na minha história. Eu ia para o samba, independente dos bons costumes, que, por uma ironia do destino, foi onde nasceu o movimento Não é Não, foi onde a Aisha sofreu assédio, e dali, daquele assédio, elas bolaram a ideia genial da campanha Não é Não. Eu ia para o samba toda quinta-feira pedir o dinheiro das pessoas para a campanha do financiamento coletivo. E comecei a frequentar o samba, acabou a campanha, foi linda, batemos todas as metas maravilhosamente lindas e altíssimas, e inundamos o Brasil de tatuagem temporária. E aí, em 2018, 17 para 18, né, o ano de 2018, eu abandonei o direito, porque eu falei, não, vou estudar para concurso.
Não estudei para concurso, mas virei uma operária do feminismo, porque ali para o final de 2018, os meninos do Samba Independente dos Bons Costumes, o CIBIC, onde eu sou operária do feminismo toda quinta-feira, porque toda quinta-feira tem o samba na fundição, eles me chamaram para fazer um anti-assédio, porque como eu frequentava o samba, quando tinham casos de assédio, eu acabava fazendo o acolhimento da vítima. E aí eles me chamaram já com uma outra ideia, tipo, de eu chegar, de eu botar o cara para fora junto com seguranças, proteger a vítima e fazer tudo que a lei que hoje existe, desde 2023, existem um protocolo federal, que é o protocolo Não é Não, que é o protocolo que diz que nas casas de show tem que ter um espaço de acolhimento para casos de assédio, porque, gente, eu faço um relatório todo mês. Eu não digo que não teve assédio, eu digo que não teve notificação de assédio, porque assédio a gente sabe que teve. A gente é mulher e a gente sabe que a nossa bunda é violada a qualquer... Diferentemente do esbarrão, que é outra coisa. Esbarrar na sua bunda quando você está na noite acontece. Agora, passar a mão na sua bunda é outra coisa. Então, eu comecei a ser uma operária do feminismo lá em 2018. E aí paramos na pandemia, quando o samba voltou da pandemia no final de 21 ou 22, agora eu não vou lembrar, porque graças a Deus eu não tenho a memória tão boa. O samba voltou, eu voltei com o samba, e aí a gente foi seguindo, né? Eu e o samba ali e tal. E aí, esse ano, a Mônica Benício, né? Porque aí já temos o protocolo federal, não é não. O protocolo sem consentimento é violência no Rio de Janeiro. O protocolo não se cale municipal em São Paulo, né? A gente tem aí agora um arcabouço jurídico, né, maiorzinho para a gente se defender na Night, que é onde eu vivo hoje. Eu não vivo mais nos tribunais, graças ao bom Deus. Nada contra, Ju, já ralei muito aí, mas passou. Para mim, passou. E assim, eu acho que essa é um pouco a minha história. E esse ano, em março, eu fui agraciada com uma moção. Nem lembro, gente, o nome da moção toda, mas está escrito aqui. Por conta do meu trabalho junto ao Samba Independente desde 2018. Porque muita gente no Rio de Janeiro acha que eu inventei o Não é Não. Eu tenho que contar essa história toda para as pessoas. E falar, não, eu só fui embaixadora do Não é Não. Todo mundo me conhece porque eu tenho... Gente, é isso. Eu fui embaixadora do Não é Não em 1300. Então eu tenho o copo do ano retrasado, a camisa mimo que eu ganhei hoje. Eu vendia boné do Não é Não, eu vendi o Afrontosa, eu vendi o Debochado, eu vendi o Não é Não no Cibic. Até que eles acabaram e eu ganhei o último boné rosa. Acho que era isso, né, Ana? Perfeita, Dani. Inclusive mencionou um outro ponto muito importante, que é o protocolo, que foi a gente que lançou o protocolo. Então, mais um atravessamento das nossas histórias. Bem colocado, Dani. Obrigada. Aproveitando aqui sobre o protocolo, né? A gente ficou muito feliz quando o protocolo ganhou o nosso nome, Não é Não, que foi justamente por conta desse movimento que a gente começou lá em 2017, a gente teve uma grande conquista, demorou um pouquinho, né? 2017 para 2023, mas chegou essa conquista, ainda está caminhando de pouquinho. Esse movimento, né, das pessoas até se adequarem ao protocolo e tudo. Mas só aproveitando também, que aqui em Recife a gente também tem um protocolo Violeta, né, Ju? O protocolo Violeta, que ele é um protocolo, antes até da de 2023, a federal em Recife também teve esse protocolo. Pode falar, Dani. Você está falando dos protocolos, esse final de semana agora eu fiz sem assédio em São Paulo, e bateu fiscalização do PROCON, procurando meninas que estavam trabalhando no Não é Não, se elas tinham a certificação, porque tanto no Rio quanto em São Paulo tem um curso para a gente fazer, para ter essa certificação de que a gente que faz essas coisas. Só dizendo que, tipo, bem ou mal, minimamente o governo está se empenhando em fazer com que as leis se cumpram e que a gente esteja menos insegura. Boa, inclusive também puxando, a gente tem o nosso treinamento. Assim que saiu a lei de treinamento do protocolo Não é Não, a gente correu e fez um treinamento online, 100% online, onde a gente faz um treinamento multidisciplinar, Let's. Multidisciplinar, exatamente isso. Multidisciplinar, a gente tem psicóloga, a gente tem Júlia falando da parte... Não essa Júlia, a Júlia que está aqui. Júlia Paruca falando sobre
a cultura, né, da violência contra a mulher, e uma advogada também, Carla, que ela atua justamente nessa área também, criminalista voltada para a mulher. Antes de seguir aqui com a pergunta, tem uma pergunta para a Ju para fazer, eu só queria complementar uma coisinha que ela falou logo no início, na primeira fala, de tipo, foi pesquisando que eu descobri que eu sou vítima e tudo, e acho que isso é uma coisa que todo mundo compartilha, porque quando a gente começa a entender o que é que a gente passa, coisas pequenas assim, e a gente entra meio que, eu não sei se vocês, mas eu pelo menos, quando eu comecei a processar isso, eu meio que comecei a entrar em uma crise, assim, de tipo, eu nunca tinha percebido isso, e tipo, meu Deus, quais são as consequências disso na minha vida? Então, depois que eu percebi, eu vi, vou botar a palavra sequelas mesmo, assim, que ficaram no meu psicológico, por tempos eu não fazia ideia do porquê tinha aquilo, e depois eu entendi que é por conta justamente de violências que a gente vai sofrendo ao longo da vida. Então, acredito que muita gente ainda, infelizmente, muitas mulheres e meninas vão passar por isso quando começar, né, a ter acesso a essas informações que a gente hoje já tem, e muitas mulheres e meninas ainda faltam ter, mas espero que um dia elas não precisem passar por isso, ou que muitas não passem por isso, mas infelizmente é uma realidade que a gente tem. Mas vamos lá. Ju, do ponto de vista jurídico, como é que você, enquanto advogada e pesquisadora, né, de gênero, entende a importância da Lei Maria da Penha, assim? Tu já começaste a falar, mas fala um pouquinho mais dessa parte, enquanto pesquisadora de gênero também, por favor. Boa, Let's. Bom, a Lei Maria da Penha, ela veio, feito eu falei, né, abrir portas, ela foi uma grande divisora de águas aqui no Brasil, foi a primeira lei do país a falar sobre gênero. Se hoje a gente tem dificuldade de entender o que é gênero e toda essa discussão, imaginem há quase 20 anos. E a Lei Maria da Penha, ela é também o resultado da luta de diversos movimentos, movimentos de mulheres, movimentos feministas também, que sempre foram muito atuantes aqui, né, participaram da Constituinte também, pedindo pela igualdade de gênero. E o que acontece é que o Brasil ele acabou sendo denunciado, né, na Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta da omissão de simplesmente o tempo que Maria da Penha esperou para ter uma resposta eficiente do processo dela, como muitas outras mulheres já sofreram, estão sofrendo nesse momento, né, o descaso do nosso sistema de justiça, principalmente o sistema de justiça criminal que foi criado para homens, por homens e para homens, e por isso que a gente também vem defender o protocolo sensível a gênero, né, um julgamento sensível a gênero, capacitação desses profissionais, enfim, mas a Lei Maria da Penha ela foi aí essa grande porta. Antes, quando a gente falava de violência doméstica, que sempre existiu, né, no Brasil, na nossa história, sempre existiu, antes a gente falava de um crime de menor potencial ofensivo, que ele era julgado lá na Lei 9.099, de 95, que é uma lei que fala desses crimes de menor potencial ofensivo, e aí os casos de violência doméstica iam para lá, como se fossem casos simples, e na verdade são casos extremamente complexos, né? A gente fala que são pessoas que têm um envolvimento ali afetivo. Não estamos falando de pessoas que se conheceram por causa daquele crime, mas que já têm toda uma relação de afeto, romântica ou não, mas familiar de forma ampla. Então, não tinha como simplesmente você chegar ali e dizer que era um crime de menor potencial ofensivo, fazer um pagamento, ter uma pena pecuniária, por exemplo, pagar com cestas básicas e achar que aquilo ali ia resolver todo um problema estrutural que a gente já falou aqui, de uma educação mesmo, no sentido de ver aquela mulher como um ser de direitos, como uma pessoa que está ali, que tem que ser protegida, que tem que ser defendida, né? E com a Lei Maria da Penha, a gente teve a criação também das medidas protetivas de urgência, na minha opinião, o ponto alto da Lei Maria da Penha, como outros, mas foi importante porque as medidas protetivas, elas salvam vidas mesmo. Elas colocam em uma posição de proteção, ou pelo menos a gente sabe, né, que tem ainda uma situação ou outra que acontece em que elas não são respeitadas. Sabemos que não é uma lei perfeita, porque o judiciário é imperfeito, mas
tem muita eficácia, sim, as medidas protetivas, e a gente tem que defender isso. É uma lei muito completa, a Lei Maria da Penha, né, considerada aí a terceira melhor do mundo, segundo a ONU Mulheres, nesse aspecto de gênero, de proteção às mulheres. E também com a Lei Maria da Penha a gente teve algo muito importante, que foi a estruturação de uma rede de atendimento e de juizados especializados, coisa que a gente não tinha antes. Como eu falei, esses casos iam para a Lei 9.099 como crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, crimes não tão graves, o que era um absurdo, mas a gente conseguiu colocar esses conflitos com a sua devida importância. Um outro ponto é que a lei trouxe os 5 tipos de violência. Então, ela veio dizer que não é só a violência física, temos também a violência psicológica, sexual, patrimonial, moral, que são violências geralmente esquecidas. E essa conscientização dos tipos de violência, que até hoje a gente faz, é também muito importante. E por conta disso, nós também tivemos como quantificar, ou seja, né, contar esses números, porque antes da Lei Maria da Penha, eram crimes que ficavam ali, a gente não tinha muito controle de quantas pessoas eram atendidas, quantas mulheres, qual o perfil dessas mulheres, e hoje, com uma lei específica, a gente consegue fazer esse mapeamento e, por exemplo, entender uma coisa que Dani falou na pandemia, né? Os pedidos de medida protetiva na pandemia, toda essa mudança, porque a gente consegue fazer, de fato, um controle desses números de anos para cá, em determinados períodos. Isso é muito importante, porque aí a gente entende se tem alguma coisa que pode ser melhorada, se tem algum fenômeno diferente acontecendo ali, porque esses números estão mudando. Então, é super importante a gente ter também esse respaldo legal para poder fazer essa análise de dados, e isso só é possível quando tem ali uma lei específica que vai abarcar, proteger esse conflito e fazer com que a gente tenha um controle aí de pessoas que acabam passando pelas delegacias especializadas, pelos juizados. Isso tudo só foi possível depois da Lei Maria da Penha. Então, é uma lei que nós temos que defender e proteger, por mais que algumas pessoas ainda digam assim, tem que ter a Lei João da Penha também, né? Já ouvi muito isso, acho de uma falta de sensibilidade absurda, tendo em vista que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres também, com números de feminicídios elevados, com altos índices de violência contra mulheres e não homens. Os homens, na verdade, são os principais ofensores, agressores. E eu digo assim, que meu sonho era viver em um mundo sem a Lei Maria da Penha, sem a lei do feminicídio, sem a Lei Mariana Ferrer, porque o ideal era que não tivessem acontecido essas violências, que a gente não precisasse de uma delegacia especializada. Por que a gente precisa? Porque os números são enormes, são absurdos ainda, né? O Brasil ele é uma referência negativa mundialmente. Mas se a gente tem essas leis, é porque a gente precisa cuidar dessas questões que vão além do âmbito jurídico, também são questões sociais, são formas de pensar, né? São formas de ver o mundo. Então, eu acredito que é muito importante a gente seguir aí na defesa e lutar pelos nossos direitos, gente. Desculpa também por ter me alongado um pouquinho. Tranquilo, Ju, pode falar à vontade. Dani, quer falar alguma coisa? Que eu vi que ela foi falando se fosse aí. Gente, porque assim, além de feminista, hoje eu fui advogada há 500 anos, então, mesmo eu não atuando no direito, eu sei de todas essas leis, e assim, realmente, na época da pandemia, os casos de solicitação de medida protetiva, eles cresceram absurdamente, e durante todas as falas da Júlia, fica uma frase na minha cabeça, que é uma frase do Rui Barbosa. Ele foi um grande jurista, né? Ele era águia de Haia. Haia é o Tribunal Internacional da ONU. E a frase do Rui Barbosa era que só tratando desigualmente os desiguais a gente obtém a igualdade. A mulher ela é biologicamente mais frágil, mais fraca que o homem. É uma questão de quem já jogou RPG sabe que na ficha, lá quando você põe Constituição, a menina tem um menor do que o menino, entendeu? E assim, é
é muito necessário, e eu fico feliz, pelo menos, de estar vivendo numa época onde a sociedade ela se preocupa em fazer leis para proteger a mulher, né? Porque a lei ela vem de uma demanda social. Infelizmente, como a Ju falou, a gente teve casos bizarros, e realmente eu gosto de fazer o meu trabalho. Cara, eu gosto porque ele é útil, eu gosto porque ele acaba salvando vidas, mas eu preferia não precisar fazê-lo, que foi isso que a Ju estava falando ainda agora, sabe? E aí não tem como a gente que está muito numa linha de frente de feminismo, de luta, o meu caso, né, no tete a tete, óbvio, já encaminhei gente para a delegacia, todo esse mundo jurídico, eu tô um pouquinho nele, né? Mas eu não tô lá dentro que nem a Ju, mas eu vivo isso. Eu também já descobri que fui abusada só depois de virar feminista, sabe? São coisas que. Mas tem uma coisa muito boa, que pelo menos em mim, em todas as mulheres praticamente que eu conheço, aconteceu, que é a virada da chave da sororidade. É uma coisa que a gente, da tatuagem, quando você falou também, Ju, de botar a tatuagem e se sentir empoderada, quando as meninas colocavam a tatuagem, eu distribuindo na rua, era isso. É essa sororidade que essa tatuagenzinha temporária aqui mudou a sociedade. Era isso, acho que eu queria falar um pouquinho. Total, obrigada, Dani. Inclusive, se você ou alguém que você conhece estiver enfrentando algum caso de violência, saiba que existe canais de apoio, como diz que 180, delegacias especializadas e centros de referência, procure ajuda, você não está sozinha. Ju, uma ação da gente, né, da Não é Não, além das tatuagens, que são as nossas queridinhas, que foi de onde a gente surgiu, como começou, aproveitando aqui antes de a gente até fala de tanto o nosso corpo, né, virar um outdoor da nossa luta, como também a gente sempre escuta as pessoas falando de quando a gente está numa festa, no carnaval principalmente, e a gente vê pessoas tatuadas, é tipo assim, estou num lugar seguro e vamos juntas, todas por aqui, sabe? Então a ideia é realmente essa, que as tatuagens se tornem um escudo protetor. E aí, até compartilhando um pouco assim, tipo, de mim, depois eu percebi que depois que eu comecei a usar as tatuagens, eu me senti mais segura, menos pessoas chegaram realmente para me importunar. Então, eu acredito que mais mulheres também têm se sentido assim, tanto que é algo meio que, como é que eu posso dizer, não é um enfeite de carnaval, é uma parte da nossa fantasia obrigatória que a gente tem todos os anos, assim, quando vai para o carnaval, é as tatuagens. Mas voltando, Ju, uma ação que a gente tem, além das tatuagens, é justamente essa de levar informação para os canais, sobre os canais de atendimento, para o máximo de pessoas possíveis. Então, a gente faz isso através de palestras em escolas, em universidades, em empresas. E no carnaval, a gente também faz isso. Além das tatuagens, a gente tem uma cartilha impressa, que ela também é digital, que a gente chama de mini guia da Não é Não para um carnaval seguro. E aí, nela, a gente fala como identificar como as violências, como se defender, como se proteger, como pedir ajuda. Então, é realmente um mini guia, digamos assim, de sobrevivência a casos de violência de gênero, de assédio, enfim. E aí, dito isso, a gente queria saber, através do teu olhar, como é que tu vê a Não é Não, né, e o impacto do nosso movimento com as campanhas governamentais. Massa, Lex. Pergunta complexa. Assim, primeiro, acho que foi um pouco daquilo que eu falei, Dani trouxe também, do empoderamento de saber que alguém acredita em mim, alguém está ali me defendendo, há um grupo de pessoas com essa consciência de que o meu corpo, por exemplo, ele não deve ser tocado. Então, quantas vezes eu no Carnaval de Olinda, assim, vivendo momentos maravilhosos, com seguindo um bloquinho que eu amo, e vinha um desconhecido e puxava meu cabelo, sabe, assim, nossa, eu odiava quando isso acontecia, aconteceu muitas vezes, aconteceu muito com minhas amigas, e eu percebi como Fulian, acho que já faz um tempo que todo ano
pelo menos alguma coisa de carnaval, alguma prévia eu vou. E quem mora aqui, né, em Pernambuco, é muito difícil a gente não se contaminar com a energia do carnaval e fazer pelo menos alguma coisinha. Eu percebi, gente, que isso vem melhorando muito. Até conversando com as minhas amigas, nós percebemos que diminuiu muito, porque agora, por exemplo, se alguém puxasse o meu cabelo em algum bloquinho, como aconteceu há 10 anos, seria diferente. Eu acho que eu falaria mais alto, e as pessoas ao meu lado também teriam mais, digamos assim, noção de que aquilo era uma violência. Não é só você pegar o cabelo de alguém, né? Você está invadindo o espaço da pessoa, está invadindo o corpo daquela pessoa, é um tipo de abuso. Então, eu sou muito, assim, fã do trabalho da Não é Não, por ter começado isso lá atrás, de forma pioneira, e entendendo também a necessidade de trazer essa conscientização para o carnaval, que é um momento de celebração, um momento de alegria. Carnaval, infelizmente, só tem uma vez no ano, e é um momento em que as pessoas gostam de colocar uma certa fantasia, de sair de uma determinada forma, e eu pensava muito na minha roupa antes, sabe, assim, pensava em 1 milhão de coisas antes de sair de casa, e hoje eu sinto que a gente vem melhorando isso. O próprio, por exemplo, você falou nessa atuação governamental de prefeituras e governos dos estados também é muito importante em patrocinar essas iniciativas, dar espaço para que essas iniciativas cresçam e possam ser implementadas durante o carnaval, que não é apenas um período apenas de folia. O carnaval ele tem na sua essência também todo esse lado social, político, né? Quantos blocos políticos a gente não tem? O carnaval é político, o nosso corpo é político, e fico feliz que isso está sendo cada vez mais claro, assim, ao longo do tempo, mas tudo começou lá atrás com esse trabalho de formiguinha de vocês, que cresceu muito e é admirável. E para finalizar, assim, a minha fala em relação a isso, Let's, trazendo um pouco do que Eu Quero Contar trabalha, né, que é a nossa ONG, ela trabalha com relatos, com histórias de pessoas que passaram por diversos tipos de abusos, e geralmente essas pessoas são pessoas que não são acreditadas dentro dos seus ciclos sociais, de amigos, de trabalho, de família, e essas pessoas contam as suas histórias para a gente, sempre com um viés, assim, de eu não tive apoio, ou as pessoas não acreditaram em mim, eu tive vergonha, eu tive medo, eu me senti culpada, né? Esse sentimento de medo, vergonha, culpa, é um sentimento comum, infelizmente, a todas nós. E ter iniciativas como a Não é Não, por exemplo, de dizer, não é culpa sua, você não precisa se sentir culpada, não tenha vergonha, isso está errado, é algo assim que faz toda a diferença, e inclusive incentiva essas pessoas a denunciarem, né, a se posicionarem de uma forma mais reativa em relação a esse tipo de abuso que acontece, né? Então, eu sou muito fã do trabalho de vocês e estou animada para chegar ao carnaval logo, que chegue logo para usar os adesivos que eu ganhei também hoje. Boa, Ju. E pegando esse gancho, né, enquanto eu escuto vocês falando aqui, um atravessamento que me bateu, que é outra interseção que tem entre o acolhimento que a Dani faz, né, a escuta ativa que ela tem nas rodas de samba, o trabalho que a Júlia acabou de falar do podcast, são as histórias, né? As tatuagens, elas são queridinhas, como eu brinco, porque tem essa parte política do escudo, da sororidade, como a Dani falou, mas também elas contam histórias das pessoas. E eu acho que não tem nada mais único e particular do que cada uma aqui, do que a história de cada uma de nós. Então, foi outro atravessamento que eu tive agora dos nossos trabalhos, enquanto eu escuto vocês falando. E, realmente, a gente tem muito orgulho do nosso movimento, que começou lá atrás, em 2017, a gente está caminhando aí para completar quase a primeira década, eu espero que de muito trabalho, de muita entrega, de muito comprometimento, de muito amor, que começou lá atrás, como a Dani falou, com 5 amigas, né, em 2017. Esse foi um movimento que se tornou nacional, né, que atuou de uma forma a cobrir todo o território brasileiro, através das nossas campanhas espalhadas por todo o país, né? A gente tem uma festa que é a maior festa do Brasil, mas a gente sabe que a gente tem muitos carnavais dentro de um só carnaval.
Então, a gente fica muito feliz em olhar esse histórico, sem sombra de dúvidas. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui no chat para interação final, chegando aí nos últimos 10 minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta, interagir de alguma forma? Eu vi que chegaram pessoas ao longo aqui do tempo. Eu, particularmente, fico muito feliz quando vão chegando ao longo aí. Vi que entraram algumas meninas. Não sei se todas viram, mas eu coloquei no chat aqui também o link do nosso treinamento, do protocolo da Lei Federal 14.786, que foram mencionadas aqui pelas meninas. Então, quem tiver interesse, quem quiser fazer a formação, está disponível no nosso site, no momento aqui Jabá também. A Ju também colocou, como ela acabou de dizer aqui, os links do EQC, caso vocês queiram conhecer o trabalho super sério das meninas. Dani também, se quiser usar o espaço aqui do chat, tá, Dani? Para divulgar o trabalho, esse espaço é de vocês. Se não, a gente encaminha aqui para o encerramento, se não tiver nenhuma pergunta. Tem uma pergunta aqui. MB, não sei qual é o nome da pessoa, mas MB. Gostaria de saber, pela doutora Júlia, a respeito da nota técnica do observatório. Muito bom, muito bom. Ju, é com você essa. Boa. É minha amiga, Mari. Adorei a pergunta de Mari. Então, gente, essa nota técnica, que inclusive a Não é Não participa, e assim, super orgulho desse nosso trabalho coletivo, porque foi uma luta. Depois, Dani, vamos te mandar também para você dar uma olhadinha, e em breve vai estar disponível para todo mundo. A nota técnica, ela vem a partir do trabalho de várias organizações que têm essa atuação na área de gênero, né? Tanto na parte da prevenção à violência, como também tecnologia, educação, meio ambiente, mobilidade urbana, diversidade. E nós conseguimos compilar algumas informações dentro de cada um desses eixos. Nós temos 8 eixos. E aí a gente fala também do protocolo Não é Não, dentro da nota técnica, explica direitinho algumas recomendações, porque não adianta, né, a gente só chegar, se unir, somos mais de 40 organizações, e aí foi um trabalho imenso para dizer, olha, isso aqui está errado. Não, né, está errado, mas a gente também tem recomendações do que pode melhorar. E aí foi um trabalho muito de reflexão, de estudo, de conversa. E agora a gente está passando por um processo de revisão da nota e diagramação para que ela fique disponível também para todo o público. Vai ser um trabalho aberto mesmo, acessível para todo mundo, né? Ninguém vai precisar pagar, comprar livro, nada, vai estar disponível nas redes sociais, porque é um trabalho feito pela sociedade civil, pelas pessoas que estão aí na linha de frente, né? Como nós aqui, na nossa atuação. E, Dani, acho que ainda dá tempo de colocar alguma coisinha, vou falar com você, quem sabe, para a gente colocar alguma informação extra. E a gente também coloca na nota técnica algumas dessas iniciativas, que são iniciativas muito boas, mas as pessoas não conhecem, né? O intuito é também levar esse conhecimento de, olha, tem isso aqui no Recife, que está dando certo e pode ser replicado para outros lugares do Brasil, tem esse trabalho aqui lá em Manaus, que é muito importante, tem que ter notoriedade. Então, a gente conta também com pessoas de todas as regiões do Brasil, e estamos muito animadas aí com esse lançamento, vai sair em breve, acho que daqui a um mês, assim, no máximo, a gente já tem esse trabalho em mãos, e é muito lindo, gente. Estou muito feliz, né? Coordenei, assim, mas quem fez o trabalho pesado está aqui, Letícia, Carol, várias também pesquisadoras e ativistas maravilhosas que estavam ali escrevendo. Temos também algumas recomendações da própria Lei Mariana Ferrer, e que Mari Ferrer escreveu. Então, nossa, assim, uma potência imensa, e em breve a gente vai deixar aí disponível para todo mundo. Boa, Ju. Tem uma outra pergunta aqui. Como as recomendações da nota podem ser aplicadas na prática pelos blocos e organizadores do próximo carnaval? Ótima pergunta. Boa, Rafa! Boa pergunta. Olha, o que a gente quer com a nota, né? Esse documento, ele vai servir tanto como pesquisa para a academia, mas o nosso intuito é, com a nota em mãos, começar a fazer um trabalho de advocacy, provocando
os tomadores de decisão. Então, por exemplo, eu tenho uma articulação aqui com a Prefeitura do Recife, com o governo de Pernambuco, com a Secretaria da Mulher, e quero mostrar a nota ou uma parte específica da nota que, dentro desses 8 tópicos, que pode ser de interesse dessas pessoas, para pensar em algo, né? Então, por exemplo, em relação à Lei Mariana Ferrer, já tem um movimento de incorporação de algumas partes da nota técnica, algumas recomendações. Isso tudo tem que ser trabalhado, né, com as pessoas que estão ali também, não só no executivo, mas no próprio poder legislativo. Vai ser um outro trabalho. Teve um trabalho para a gente criar a nota, agora a gente quer vender essa nota, né, no melhor sentido possível, de mostrar a seriedade do nosso trabalho, a importância de trazer essas informações. Então, estaremos com certeza no próximo ano, em algum momento, dialogando sobre essa questão do carnaval também, principalmente Rio, né, esse nosso eixo Rio, Pernambuco, porque tem muito pano para manga, e o nosso intuito é, de fato, trazer um impacto social, né? Não só essas provocações, mas, tem isso aqui para fazer, dá para fazer, como a gente pode fazer. E estou muito animada e acho que vem muita coisa boa por aí, né? Todas estão convidadas também a trabalhar em cima dessa nota com a gente. Tem que ser um trabalho coletivo, né? Não teria sentido se não fosse um trabalho coletivo. Então, vamos embora todas juntas aqui fazer acontecer. Dani, quer complementar um pouquinho? Eu vi também ficando super animada com as informações da nota aí, batendo pau. Gente, porque como eu falei na nossa reunião, quando a gente se conheceu, o ET Bilu tinha razão. O conhecimento, ele é para ser dividido, ele é para ser compartilhado. Tudo aquilo que a gente estuda, ainda mais com essa coisa de querer vender de graça, né? Porque vai estar disponível gratuitamente. E é estudo, sabe? A gente só cresce e muda as coisas na vida estudando, né? A gente sabe que está na linha de frente, né? A Ju tem. Vou fazer meu jabazinho aqui também, aproveitando que a gente está no final. O Sem Assédio que eu faço, que a gente inventou lá no CIBIC, ele não é só o acolhimento, tá? Eu tenho uma fanbase gigante, porque a gente sobe no palco e a gente fala do protocolo federal, a gente fala que a gente vai fazer o que a vítima quiser, a gente fala que não vai levar para que se ela quiser a gente leva para a delegacia, se ela não quiser a gente só coloca o agressor para fora, o infrator para fora, sabe? E é sobre isso. A gente só vai conseguir mudar o mundo com o conhecimento e juntas, porque uma andorinha só não faz verão, sabe? É por isso que eu fiquei tão assim, cara, que legal, tem um estudo sendo feito, tem gente querendo pressionar a autoridade, porque é isso, o lobby no Brasil é isso, olha, tem muito caso de feminicídio, tem muito caso de violência contra a mulher no carnaval. Se a gente fizer isso, sabe, se já der mastigadinho para o poder público, eles super agradecem, sabe? E assim, eu vejo isso porque eu também sou embaixadora da Livre de Assédio, né? E a Livre também tem vários cursos e treinou vários bares em São Paulo. E assim, o meu Instagram, da Papo Reto Sem Assédio, @Papo Reto Sem Assédio, era o jabá que eu ia fazer, que eu esqueci porque eu me perco. A gente tem 2 posts, um com os bottoms, que ele tem 10 dias, o nosso Instagram aqui, 20 dias, o nosso Instagram, e o protocolo federal. Porque, óbvio, podia ter o protocolo do Rio, poderia ter o de São Paulo, poderia ter o do Recife, eu sei que tem na Bahia também, porque eu já fiz reunião com umas meninas da Bahia falando de assédio e dessa ação que eu e elas também fazem, e outros grupos fazem também, né? O lance é isso, gente, sigamos, é o que eu falo em todos os posts que me marcam sobre feminismo, sobre feminicídio, ou por qualquer coisa. A única coisa que a gente pode fazer é seguir na luta, porque as coisas não vão se resolver sozinhas. Chegou mais uma pergunta aqui, eu vou colocá-la para a Dani, porque foi em aberta, e Ju respondeu umas 2, eu vou botar para a Dani, mas Ju também fica à vontade de responder. Anne Caroline Fidelis mandou aqui, algumas pesquisas recentes estão revelando o aumento do machismo entre homens jovens. Como acredita que podemos lidar com essa realidade e suas consequências sobre o assédio e a violência? Aí mandou até o link aqui de uma matéria que o título é Pela primeira vez na história,
machismo é maior entre os jovens, diz pesquisador. Eu estou sentindo isso, gente, nos meus relatórios. Eu faço relatório desde que a gente voltou da pandemia, desde o início ali de 22. E o meu normal na fundição, até porque eu faço isso há muito tempo lá e eu falo no palco toda quinta-feira. Agora eu nem falo mais, agora quem fala é a minha sócia na Papo Reto, que é a Thaís, que começou como minha assistente e hoje é minha sócia, melhor amiga e essas coisas todas da vida, né? Uma coisa que a gente tem reparado é exatamente isso, em como o nosso público está mais jovem. E o meu normal era, eu passava 1 mês, 2 meses sem ninguém vir reclamar de assédio comigo, aí eu tinha 2 semanas confusas. Passava 1 mês e meio, 1 semana confusa. 3 meses sem nada, uns 2, 3, assim. De dezembro, novembro para cá, é raro uma semana que eu não consigo não botar ninguém para fora, que não vem ninguém reclamar. Exatamente por conta do público muito mais jovem, que a gente vê isso. Então, eu tenho um camarote na entrada do palco Arena da Fundição, que é o maior palco que tem lá. Todo mundo passa por mim e fala: oi, Dani, qual é a Dani? Te amo, Dani, maravilhosa Dani. Porque é isso que a gente tem quando a gente põe a cara. Tipo, a gente pode tomar uma porrada de um babaca louco? Pode. Mas a gente recebe tanto amor que essa porrada nem vai doer tanto. Então, eu realmente estou vendo isso. E eu acho achismo de uma senhora, jovem senhora de 50 anos, que é retrato da crescente da direita, que é uma muito mais apaixonada pelo machismo estrutural, pelo patriarcado, do que a esquerda, né? A esquerda, os woke, não é assim que a gente é woke? Falei certo? Obrigada, amigas. Né? A gente que é woke, a gente quer abraçar todo mundo, né? Mas a gente vê muita gente que não quer abraçar ninguém, que só pensa no seu próprio umbigo. Então, eu acho que eles estão muito mais individualistas hoje em dia, sabe? Eu acho que a Galinha Pintadinha não deve ter sido uma babá tão boa assim, como a Xuxa foi minha babá, e foi uma babá bem melhor que a Galinha Pintadinha, na minha opinião, mas falando abobrinha só, porque falar de violência não é legal. E eu que tenho lidado com casos de violência toda semana, de homens cada vez mais novos, com seus Gente, teve um, vou dar nomes, né? Que estava sendo colocado para fora, ele falou: eu não passei a mão na bunda dela, não, eu sou casado, minha aliança está aqui no bolso. Sacou a aliança e botou no dedo. Se isso não é um retrato do machismo estrutural de um menino de 19, 18 anos, realmente a gente está tendo um desafio triplicado, porque acho que os pais e mães, eu não tenho filhos, né? Eu só tenho gatos. Então, tem que ter um pouco mais de atenção às suas crianças. É o que eu diria. Total. Inclusive, tem muitas pesquisas que mostram que muito sobre o acesso fácil a conteúdos inadequados em redes sociais, né? Isso é uma... Enfim, isso vai ser assunto para outro encontro nosso, que esse vai ser também muito, muito longo. Dani e Ju, eu quero agradecer em nome da Não é Não, por vocês aceitarem o nosso convite e estarem aqui com a gente hoje, nesse papo tão massa. Foi 1 hora aqui de muito conteúdo, tipo, muita coisa rica, de aquecer o coração, de saber que tem mulheres como vocês junto com a gente nessa luta de combater a violência de gênero, apesar de chegar essa notícia aqui também, né, de tipo, as pessoas, os homens mais jovens estão entrando nessa, mas eu acredito que através de ações de conscientização, de levar conhecimento, as meninas estarem também com mais acesso à informação, a gente consegue ter um lugar mais seguro para a gente poder viver. E esse foi só o nosso primeiro encontro, tá, gente? É sempre na última semana de cada mês, a gente vai ter um encontro marcado pelo Google Meet. E hoje está sendo apenas o início da Purpurina Antenada, que é essa nossa roda de diálogo. Boa, é isso aí, Letícia. Foi um prazer estar aqui com vocês todas nessa estreia dessa iniciativa tão querida, tão bem cuidada e pensada por nós aqui da Não é Não. Super obrigada pelo tempo de vocês dedicado aqui para falar de um tema que é tão sensível quanto importante para todas nós. E obrigada para você que se inscreveu, que chegou depois, que vai ver depois, que interagiu com a gente pelo chat. Muito obrigada a vocês também.
Vou finalizar, então, lembrando vocês de seguir a Não é Não nas redes sociais. O Instagram do Não é Não é @não-é-não_, e o LinkedIn também é só buscar por Não é Não. E lá vocês vão ficar de olho, vão conseguir receber todas as informações e também saber as datas, enfim, temas dos nossos próximos encontros. Meninas, fiquem à vontade, caso vocês queiram falar algo mais, mencionar projetos. Esse espaço agora final é de vocês, mas queria também agradecer mais uma vez a Letícia, óbvio, não poderia terminar. A gente passa tão batido aqui, a gente trabalha um monte e a gente às vezes esquece, né, de se agradecer uma a outra. Então, acho que é importante, vou terminar aqui minha fala, não está no roteiro, mas é meu, de agradecer a parceria, o tempo, a dedicação, por estar aqui comigo mais nessa iniciativa. Aproveitar para agradecer Carol também e Mari. Mari está ali quietinha, mas Mari está junto com a gente nos corres aqui na Não é Não. E como a Carol disse, Dani e Ju, fiquem à vontade se quiserem falar mais sobre algum projeto de vocês, alguma última fala para a gente se despedir do pessoal. Ordem alfabética, a gente já tinha combinado. Assim como o convite para ser embaixadora da campanha das tatuagens temporárias Não é Não foi uma honra estar aqui hoje, ainda mais no primeiro Purpurina Antenada, é uma honra gigantesca, até porque o Não é Não mudou a minha vida. Eu era uma advogada triste, hoje eu sou uma feminista feliz, né? E eu acho que é sobre isso, sabe? A gente tem que seguir junta e todas de mão dadas, e cada encontro que eu tenho com outras feministas, com outras mulheres que estão fazendo a mesma coisa que eu faço, né? O meu trabalhinhozinho de formiguinha ali em algumas rodas de samba aqui do Rio, que eu nem trabalho mais só no Cibic, né? Eu me vendo Rio de Janeiro. Quem quiser me comprar, vai lá no Papo Reto Sem Assédio, chama a gente na DM. Né? Mas assim, só agradecer o convite e contem comigo porque vocês precisarem. Financiamento coletivo do ano que vem, tamo junto. Eu vou estar lá vendendo tatuagem para bloco de carnaval, para bater meta, porque somos dessas. Até a próxima, amores. Obrigada, Dani, maravilhosa. E que a gente se encontre também, ou no Rio ou em Recife, sem preferências, porque são duas cidades que eu amo, maravilhosas. Então, cada momento em um canto. Venha para cá, a gente vai para aí, faz um intercâmbio. Então, parabéns demais também, Dani. Amei conhecer mais do seu trabalho. Com certeza, vamos pensar em parcerias com a Eu Quero Contar. E continue firme. É muito bom também esses momentos de conversa para a gente renovar nossas energias, porque sozinhas não damos conta, né? A gente tem que dar as mãos mesmo e seguir, porque é muita luta, feito você falou, trabalho de formiguinha, de estar vendendo uma coisa, de estar tentando financiamento, né? A gente ainda tem muita essa dificuldade também, né? Eu quero contar, né? O nosso podcast, ele vai sair em algum momento, está em produção, mas também está sofrendo com a dificuldade de patrocínio. Mas a gente segue porque a causa ela é maior que tudo, que todos os perrengues. A gente sabe por que a gente luta. Então, agradeço às meninas esse espaço. Quem quiser seguir, Eu Quero Contar, tanto no LinkedIn, no Instagram, é só colocar Eu Quero Contar. E teremos mais novidades em breve também dos nossos produtos, da nota técnica que vai sair, que a gente vai divulgar pelas nossas redes. Então, só agradecer demais as meninas, Carol e Let's, pela confiança, por ter pensado na gente, né, por terem pensado em nós, e também pelo espaço de divulgar o nosso trabalho aqui, que isso é super importante. Muito obrigada, contem comigo, e até breve, tenho certeza.